Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Olha, hoje a gente está naquele dia que junta, né, as coisinhas que a gente gosta, que é a cultura pop e livro. Uhum, A gente está de olho nessa modinha de que livro agora é fashion. Tanto, uhum, por quê? Quanto mais, melhor. Há um tempo atrás, né, Vânia, a gente era meio que as estranhas, as diferentes, que gostavam de ler, né, que uhum, trocavam Netflix por um livro, que virava o final de semana com um livro, né? uhum, Larga esse sim. livro, vem conversar com todo mundo, né? Uhum, E agora tá virando modinha, tá? Tá bonito, as marcas famosas, tudo caro, mas tudo lindo, tá bacana, né? uhum. E como. Aí eu não sei, assim, qual é o ovo, qual é a galinha. Se foram as celebridades que levaram isso para as marcas famosas ou as marcas famosas que puxaram das celebridades, né? Vamos Uhum. conversar aqui. Bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui a gente gosta de falar de livro, de treta, de cultura pop e de royals. Um pouquinho de tudo, né? A gente faz a nossa mistura. Eu sou a Moira Bianchi, autora de romances. Eu vivo no mundo dos livros há um tempão. Vivo assim, bem na loucura, desde que Jane Austen entrou na minha vida, e foi a Jane Austen que me deu a minha amiga Vânia Nunes, tradutora Copydesk, que vive mais no mundo dos livros do que eu. Total. A Vânia só sai quando a gente marca de gravar aqui, porque de resto ela só fica no mundo dos livros. Eu trabalho livro, eu me divirto com livro, eu me distraio com livro, eu passo ranço com livro e tudo livro. É o nosso mundinho. Não quer dizer que a gente saiba de tudo que acontece e nem que a gente seja onipresente, assim como, né, o narrador de Jane Austen, por exemplo, mas a gente está sempre com a antena ligada. Você vai ler aqui embaixo o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas. É a nossa opinião, tá? Hoje é um daqueles dias que a gente vai ter que te lembrar. É a nossa opinião. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua experiência com livros e como Uhum. consumi-los, né? Como deixar que eles te consumam também. Você vai encontrar como falar com a gente em outras redes sociais, onde a gente fala bastante de livro também. E as nossas lojinhas, onde você pode comprar os nossos livros, como esses que estão atrás da Vânia aí. A gente realmente gosta de livro, tá? Não é modinha. Muita coisa. Pode pedir o seu like, o seu hype. E você já pode dizer aqui se você deixa que os livros é, tomem conta da sua vida, além daquele seu momento de leitura. O meu momento de leitura é na hora que eu vou deitar. Mesa de cabeceira, tá ali o Kindle, o carregador do Kindle, ou o livro que eu tô lendo, se for livro de papel. E quando eu estou dirigindo. Mas o livro toma conta de tudo que eu faço, como na bolsa que eu uso, no chaveirinho, tem o brinco, broche e tal. Os livros, Uhum. né, saem, né? Vânia até já separou algumas coisas que também, né, o livro ultrapassa. Total, total. Mas antes de entrar no livro, vamos tentar fazer uma timeline aqui de como que a gente chegou nesse assunto, que já faz tempo que a gente está querendo falar. É o seguinte, já tem um tempo que a Moira tinha visto uma reportagem ou alguma coisa no YouTube, quando ela descobriu que a cantora Dua Lipa tem um clube do livro. E, legal, ela me mandou o link, eu dei uma olhada rapidamente, não vi a entrevista toda, porque eu nem conhecia aquele autor, mas tudo bem, tá válido, né? E a gente guardou o assunto. E aí, né, Cadê vida a que nossa lista? segue, A gente tem família uma lista real. de assuntos, quer ver? A última lista de assuntos. Pois é.
É uma coisa imensa que aí a gente tem que ir botando no meio, porque sempre tem um determinado casal que inventa alguma coisa, que faz um piti, um mimimi novo, ou então tem um grande evento acontecendo. Em suma, esse assunto do Clube do Livro da Dua Lipa foi sendo empurrado. Acontece que essa cantora acabou voltando às paradas de sucesso, vamos dizendo assim, não parou de ser comentada por causa do romance dela com o então agora marido dela, que é um ator britânico chamado Callum Turner, né? Tatum, sei lá o nome dele. Ele, Turner. Callum Turner. ele fez algumas coisas. Ele, inclusive, está no Animais Fantásticos, do universo Jane Austen, do universo Harry Potter. Ele Pois é um é, dos irmãos Scamander. eu não lembrava disso dele. O que eu lembrava dele é um filme que tem na Netflix, que eu não vou achar aqui agora o nome, ele morreu, a esposa dele morreu e o segundo marido dela morreu. Minha Vê se nossa, você acha aí. todo E eles mundo se encontram morreu. no além. E aí, essa mulher, que é uma das irmãs Olsen, aquela que é do universo Marvel, que é a caçula, mas é a maior das três, ela tem que decidir entre os dois maridos, no além. Qual dos dois ela vai escolher ficar no além? Uma comédia romântica, assim, minha boca. Tem uns momentos engraçados, mas é minha boca. Mas ele está nesse livro, esse filme. Sinceramente, foi o único filme dele que eu prestei atenção que ele estava lá. Menino, Harry e Meghan fizeram tanta cagada ultimamente que o casamento de Dua Lipa tá lá para trás. Estou tentando achar e não consigo. Não, porque aí já tem o Troop in the Collar, não sei o que. A gente tem muitas imagens desse casalzinho no nosso X. Então, segue lá, Porque eles gente. estão em lua de mel e as Eles fotos que têm é, vazado, assim, paparazzi, né? As fotos que têm vazado é assim, para livro é, total. pornozinho. Total, porque eles se conheceram, vamos lá na linha do tempo do casal, eles se conheceram num determinado evento um tempo atrás, beleza, se conheceram, não deu chispa, não deu, né? Tempos depois eles se encontraram, se eu não me engano, em Los Angeles, em outro evento, e conversando, eles descobriram não só que estavam lendo o mesmo livro, como tinham parado no mesmo local no livro, que era o final do capítulo 1. Ah, meu amor, né? Aí sim o Cupido resolveu jogar sua flecha, porque antes ele estava meio que grogue, estava tava de pileque, e aí ele resolveu botar para trabalhar, entrou para jogo, e aí deu todo esse encaminhamento. Eles já casaram no civil em Londres, inclusive a roupa dela linda, com aquele chapéu, uma roupa assim. Acabei de falar que eu achei um vídeo, quero achar. Dá até Achei. vontade de casar de novo só para usar uma roupa daquela. E depois eles seguiram para o casamento, mas o oba-oba do casamento, na Itália, 3 dias de festas. Eles fecharam uma cidade, porque agora é a nova modinha dos milionários, tá, gente? É você fechar uma cidade. O Jeff Bezos fechou Veneza. A Dua Lipa fechou a Sicília. E aí, aquela coisa de Pode, né? casamento de noite, muita festa, muita troca de roupa. Inclusive, se eu não me engano, as roupas dela eram todas da Versace. E a lembrancinha que ela deu para os convidados foi um conjunto de panela carésimo. Um monte de gente querendo ser convidado só para ganhar o conjunto de panela que ela deu. Eu achei, tá, essa roupa linda de morrer. Eu até já fiz um romance que a moça, inclusive, casa, a mocinha, casa com uma roupa assim. Eu acho, tá? Essas penas, isso é o cúmulo da viadagem, né? Eu acho lindo de morrer. E esse negócio de mão no traseiro Pois tá né? direto. Ela tá mostrando a que veio e ele está aproveitando, né? Então, deu muito bafafá, positivamente, a forma que eles se reencontraram, que foi
entre aspas, por causa de um livro, né? Então, de editora fez postagem, inclusive a Penguin da Índia fez uma postagem imensa com várias frases, né, exaltando esses encontros românticos por conta de livro. E isso deu um Atenção, enfoque. vou mostrar a foto e vou tirar rapidinho, pode continuar falando. E isso deu... Ah, essa foto aí, essa daí eu nem tinha visto. É porque isso aí é gente com celular, né? Isso aí não é nem paparazzo mesmo, é o povo que está lá no mesmo hotel, na mesma cidade, não sei o quê, porque tem vários, lá no nosso X, tem várias filmagens deles andando de metrô em Paris, deles dançando ao pé da Torre Eiffel, sentadinho, dividindo uma bebida, andando pelas ruas de não sei aonde. Então, assim, tipo gente como a gente, né? Ela de shortinho jeans desfiado. É porque quer aparecer, né? Porque se não quisesse aparecer, não aparecia. Então, também assim, olha só, você vai se furtar, parar de andar pelas ruas que tem esses pontos turísticos que tu gosta, porque tu é famosa e vai todo mundo encher o saco e ficar, para com isso, amor, hein? Tem que andar mesmo, hein? Curtir a vida. Se você não quer aparecer, você não vai. É só isso. Se você quisesse, lindos, se você somos quisesse novos. ficar escondido, né? Então, somos lindos, somos novos, somos ricos, não temos nada a esconder. Então tá, manda ver. Mas então, por conta disso, né, desse love story que, né, tá só no início, esperemos que dê muito certo. Essa coisa do clube do livro dela, que é chamado Service 95, deu aquele up. E isso fez com que os holofotes caíssem em outros clubes do livro. E aí nós fomos pesquisar e nós acabamos por descobrir que tem um monte de famosa com o Clube do Livro que a gente não sabia. Porque a gente sabia da Oprah, que é um dos clubes mais antigos, a gente sabia da Dua Lipa, a gente sabia da Reese Witherspoon, né, a Legalmente Loura, que, inclusive, a empresa dela tem um diferencial de que ela já fecha um contrato com aquela autora para ter os direitos de transformar aquilo num livro, né? Se aquela leitura do livro tiver uma repercussão muito boa junto ao público, aí ela transforma em filme. Não é obrigatoriedade todo livro lido virar filme. E a gente descobriu outros nomes, tipo assim, Dakota Johnson, 50 Tons de Cinza, a mulher dos 50 Tons, a mulher do Persuasão do Coelhinho. Pior do que isso, ela é a mulher daquela Mulher-Aranha estranha. Aquele filme eu nem vi. Ela tem um dedo podre para escolher filme, putz grila. Aí também, ó, a Emma Watson, a Hermione. Eu não sabia que Hermione tinha um clube do livro. Quem mais? Espera aí, deixa eu ver outro nome aqui. A outra Emma, que é a da Julia Roberts. A sobrinha da Julia Roberts, que é a Emma Roberts, né? Aí tem o da Oprah em si, e tem uma tal de Florence Welch, que ela é uma cantora de uma banda, que é Florence não sei o quê. Isso, exatamente. Tem a Natalie Portman, né, do V de Vingança, do Star Wars, né, a Padmé, a eterna Padmé. Daquele bacana do balé, como é que é? O Cisne, né, o Cisne Negro, o Lago do Cisne, sei lá, uma coisa assim. Então, assim, é muita gente famosa, e tem uma que está querendo entrar,
ela não exatamente criou um clube do livro, mas o perfil dela no Instagram, ela traz sempre muitos livros, assim, uma torre de livro, todo mês, uma vez por mês, ela mostra um monte de livro, que dá a entender que são livros que ela está indicando / lendo, que é aquela atriz do Gilmore Girls, a mãe, né? Então, assim, todas essas famosas abrindo o clube de entrando na nossa área, Moira, invadindo o nosso espaço. Está entrando no business. E a gente não pode esquecer de Camila. Queen Camila tem um clube do livro. A gente já falou dele um tempo atrás. Exatamente. Inclusive, o livro desse mês dela é o Harper Lee, o To Kill a Mockingbird. Como é que chama ele? Eu sei, eu nunca lembro qual é o nome dele em português, mas esse é bem famosinho. Campos de Centeio, não, né? É o do Campos de Centeio. O Sol é para Todos. Ah, tá. Não é? Era um livro que eu até queria que a gente lesse no ano que vem. Porque a gente começou a conversar, mas a gente não fechou nada, né? A gente só fechou até hoje. Acho que 1 ou 2 que a gente fechou da leitura do ano que vem. Mas o ponto é o seguinte, são mulheres que, independente da gente gostar delas como atrizes, falarmos bem ou mal delas atuando, algumas são muito boas atrizes, outras são né? Mas são pessoas famosas, né? Sem sombra de dúvida. E decidiram adentrar esse lado que a gente pode até falar assim, mas elas estão ganhando alguma coisa. Talvez sim, talvez não. Assim que eu digo ganhar muito dinheiro, tá, gente? Não é que não ganhe nada, sempre ganha alguma coisa. Pelo menos ganha visibilidade, ganha like na rede social, né? Mas tem aquelas que realmente ganham muito, como é o caso da Reese, que se fecha o contrato com a autora, vira filme, não sei o quê, que vira série e tudo mais. Mas eu acho que no topo da lista do que elas ganham é aquela fama de pessoa culta. E é isso que está na moda hoje em dia, porque a gente já vem comentando aqui com vocês, inclusive no clubinho, mais até no clubinho do que aqui no aberto, é essa coisa dos influencers, tanto do Instagram quanto do TikTok, dessa competição de quantos livros você consegue ler, quando na verdade a gente vê que eles não estão lendo. Ou eles leem na diagonal, ou lê só a sinopse, a contracapa, ou lê uma resenha que já está pronta em algum site e paga de que leu. E tem até aqueles mais refinados, né? Que leem só os diálogos do livro, só lê diálogo. Ou aquele mais refinado ainda que ouve o audiobook com velocidade avançada. Isso já é, né, um refinamento. A gente já tem que dar até um biscoito, porque esse, pelo menos, pegou o livro, né? Deve ser aquela coisa de... Mas pombo, eu li. né? Só percebe o pombo de vez em quando. Ou então aquele outro personagem que vai lá caçar borboleta. Ele mesmo. Chamamos café maravilhoso. Então, porque a gente tem a gente acabou formando um clube do livro. A gente começou como só um incentivo à leitura, e a gente acabou que no primeiro ano a gente leu um livro só, no segundo ano a gente leu 7, né? E agora, nesse ano, a gente vai fechar 10, talvez 12, porque tem uns coringas aí que, se o pessoal topar, a gente vai um pouco mais à frente. Então, é uma coisa que para nós duas já está um sucesso, porque pela quantidade de pessoas que a gente vê que frequentam, quantidade de visualizações que os vídeos da leitura coletiva têm, para nós duas já é uma coisa que a gente não esperava que a gente fosse conseguir.
E também para quem isso no clubinho, né? Não é aqui no vídeo aberto. E no clubinho a gente faz um amigo oculto no final do ano de livro. Que uma pessoa manda um livro surpresa para outra pessoa. Então é aquele negócio blind date with the book, né? Você recebe um livro que você não estava esperando e tal. Às vezes dá errado. Às vezes a pessoa não gosta, às vezes é uma coisa que ela não gosta de ler, mas a maioria das vezes dá certo, assim, a maioria absoluta dá certo. E que pra gente, porque é uma coisa que a gente gosta muito, que é a leitura. Então, não vou dizer assim que a gente não está ganhando nada, a gente está ganhando, a gente está aumentando esse link de amizades pelos livros, e a pessoa que participa é membro aqui do canal, então paga a membresia, né? Mas quando você pega, assim, por exemplo, esse da Reese Witherspoon, ela, para o livro entrar na leitura dela mensal, ela já comprou os direitos. E aí ela decide produzir ou não. O livro da Oprah, ela também tem uma benesse nisso. Né? Ela não indica qualquer livro. Olha, eu li esse livro aqui da Moira Bianchi, vou botar aqui. Não, não é assim. Primeiro entra em contato, vê qual é, vê com a gente, não sei o quê, nananana, né? O Clube do Livro da Dua Lipa, por exemplo, é um esquema bem diferente do nosso, porque a gente faz um acompanhamento de leitura, né? Pega na mão e vai lendo, né, parte por parte. A Dua Lipa, ela lê o livro e termina a leitura com uma entrevista com o autor. Então, os vídeos do canal dela que eu te mostrei ainda há pouco são entrevistas. O Clube do Livro da Camila, que é Sala de Leitura da Rainha, né? Queen's Reading Room, você tem a leitura e a maioria dos livros sai como se fosse assim, um companheiro desse livro, que são umas atividades. Não atividade de escolinha, mas umas perguntas que como é que diz assim? Para incentivar a discussão sobre os temas daquele livro. E aí, Vânia, acredito que cada um tem um relacionamento diferente com o livro. O mesmo livro não atende todas as pessoas da mesma maneira. Eu já falei aqui algumas vezes, porque a gente meio que vai se repetindo, mas quando eu comecei a escrever, a minha primeira beta, assim, que me ajudou muito, ela dizia, porque eu estava discutindo com ela uma coisa assim, mimimi, ela falou só, escreve o melhor que você puder. Quem lê, vai ler o que ele quiser. Ninguém vai ler o que você quer que ele leia. E é verdade. Porque depende de onde aquela pessoa está, né? Que bagagem ela carrega, em que momento ela está naquela hora. A gente já falou isso também com relação até aos próprios personagens e à imaginação de cenário, né? Falamos isso há pouquíssimo tempo, às vezes, para você, aquele seu personagem funciona melhor moreno, ou funciona louro, ou funciona negro. E aí, quando a autora finalmente descreve o personagem, você, fulano de tal é meu. Não, já era. Porque também tem isso, né? Tem um autor brasileiro, que eu não vou lembrar o nome, então não vou falar besteira, mas se vocês souberem aqui, ele falou que leitura é uma espécie de antropofagia, né? Você está comendo uma outra pessoa. A partir do momento que você vai ler a história criada por aquela pessoa, você está comendo uma parte dela, porque todo autor coloca um pedaço dele na história. É uma coisa muito louca isso, né? Tem isso, Toda história é um pouco autobiográfica, né? Todo romance. Exato, não tem como, porque ou você realmente coloca uma coisa que te aconteceu, uma coisa que você ouviu falar, uma coisa que você leu,
uma coisa que você gostaria que acontecesse. Ou então você coloca um nome de alguém que você conhece e que de alguma maneira te afetou. Então, assim, Já a me história vinguei tudo de um bem, monte de gente. né? Ou então é aquela coisa, quando você mata um personagem, você está matando alguém ou alguma coisa na sua vida, que aí você, né? É isso aí. É uma terapia, é uma catarse, é uma libertação, é um monte de coisa. E isso não precisa ser só o autoajuda, tá, gente? Não. Engana-se se você acha que só dá para fazer terapia ou autoterapia se realmente pegar um livro de autoajuda. Você, com uma ficção, você faz mais terapia do que com um livro de autoajuda. Tem uns livros, às vezes, não precisa nem ser um livro assim, Red Pill, tipo 1984, ou Admirável Uhum. Mundo Novo, mas às vezes um livro qualquer aperta o seu botão no lugar certo. Eu acho que na primeira temporada a gente tem um vídeo falando livros gatilho, que tem gatilho, uma coisa Livros para totalmente. fazer catarse, a gente também tem um Também negócio temos, assim. é. Às vezes é uma coisa totalmente banal, mas que no seu momento Sim, que mexe, né? exato. Total, total. E pode É. ser assim, as coisas mais estapafúrdias, porque eu lembro que há pouco tempo a gente estava lendo um livro, que foi o Norte e Sul, lá no nosso clube de membros, e teve uma seguidora que falou: eu não consegui passar do capítulo 2 ou sei lá, do início do livro, porque tem alguma coisa que aconteceu no livro com Não a foi Margaret. não foi o Escravizaura? Não, escravizaura foi a Quilvia. A Quilvia falou, mas depois ela conseguiu ler com a gente. Depois ela É. continuou e amou o livro. Mas o Norte e Sul também teve uma pessoa que falou que alguma coisa aconteceu com a Margaret que deu uma trava na leitora. Então, assim, pode ser a morte de alguém, a doença de alguém, uma fala, um rompimento romântico. Se você acabou de passar por um trauma desse, de um rompimento romântico, de repente você começa a ler uma comédia romântica que o cara larga a garota no altar, isso mexe contigo. Ah, mas o livro era comédia, mas o trauma é real. É. Tem isso, gente, entendeu? Não subestime o poder daquela letrinha preta naquela página branca. Menina, Não olha, subestime. e aí, nesse caso dos clubes de leitura, porque na verdade, assim, a gente também sempre fala, né, Vânia, que na verdade não importa da onde vem o seu incentivo, desde que você pegue um livro, tá bom, Sim. né? Essa matéria da revista The Cut é uma matéria, nem ela é muito atual, não, é 2024, tá vendo? Mas ela fala umas coisas bastante interessantes. Ela fala por que toda mulher famosa tem um clube de leitura agora, um clube do livro. E aí tem duas partes, Joânia, que eu achei muito relevantes para a gente. Primeiro ela entrevistou um editor, Uhum. um determinado livro que entrou num clube de leitura totalmente inesperado. Só entraram em contato com a gente depois que o livro foi selecionado, claro, né? E aí Uhum. perguntou, fez diferença na venda? Não. Hum. Mas a gente está tão desesperado para fazer as pessoas se interessarem por um livro que qualquer coisa vale. Uhum. Valeu pelo ego da autora, da editora e para criar um buzz, sabe? Uhum. Mas nas vendas não fez diferença. E Interessante. depois, a autora da matéria chega a uma conclusão assim, então para quê? Né? Hum.
Porque nem todo mundo criou um business como a Reese Witherspoon criou. Ela fez um business de verdade. Porque aí tem uma historinha que ela estava muito frustrada com a carreira dela, que só davam uns papezinhos, uns papéis meio pra ela e tal. Então ela resolveu cavar papéis. E não só cavar um roteiro legal, ela resolveu criar um roteiro, criar um culto a um roteiro para ela trabalhar. Então, ela escolhe um livro que atende a uma narrativa que ela quer. Os livros desse clube do livro da Reese Witherspoon, elas têm uma narrativa. São autoras mulheres de uma determinada ideologia que colocam a mulher no centro da história, vendendo uma tal configuração. Tem esse discurso dela, quando ela recebe um prêmio, alguma coisa assim, ela é um discurso comprido, né? Não é discurso de Oscar cronometrado, não. E ela disse que exatamente nisso, porque que ela criou, acho que é Sunshine, não é? Alguma coisa assim, o nome da empresa dela. Que ela falou que começou a dar muito nos nervos nela que todas as personagens femininas têm que ser salvas por um homem. Então, quando a história do filme chega num determinado ponto que está todo mundo enroscado, a fala da personagem feminina é: What do you do now? O que a gente vai fazer agora? Ou seja, a personagem feminina pergunta para um homem qual o caminho que vai todo mundo tomar para poder sair daquela enrascada. E que isso começou a perturbá-la muito. Então, ela foi atrás de livros roteiros originais em que as mulheres são fodásticas e que não vão perguntar para os outros o que a gente vai fazer agora. Elas tomam a rédea da situação. Então, não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá? É a parada dela. É a escolha dela. Foi assim que ela montou. E ela montou um business. Então, ela tinha bastante seguidor na rede social, e as pessoas viam que ela lia. Então, ela passou a usar a influência dela. Então, ela escolhia um livro. Olha, esse livro aqui eu posso querer adaptar. Vai ser uma história que eu vou adaptar e eu vou gostar. Então, ela sugere esse livro. Se o livro fizer sucesso no Clube do Livro, ela produz. Entende? Assim veio Little Fires Everywhere, que são pequenos incêndios em todo lugar, aquele Big Little Lies, tudo veio desse negócio. Mas a maioria não tem esse business estruturado. O que elas ganham é em imagem. Exato. E aí, como cada clube do livro tem um tipo de desenvolvimento, nem todos são como o nosso. Por exemplo, que o nosso é uma leitura coletiva. O da Camila, você tem sai essa folha de trabalho depois. Não necessariamente essas pessoas leram, entende? Não necessariamente Rainha Camila leu aquele livro naquele mês. É o livro da mais Camila que ela não leu, Camila que não especificamente para o Clube do Livro, não que ela não leia, tá? Eu até já vi vários locais dizendo que ela é muito leitora e, né, e muito instruída, mas aquela coisa de, não, esse mês eu tenho que ler o livro X porque o meu Clube do Livro vai estar lendo. Não, né? A mulher tem outras coroas para carregar na cabeça do que ficar sentada lendo livro. Então, são livros que são escolhidos, quando o livro é sugerido, ele está ali cumprindo um papel. Sim. A pessoa não foi lá falando, unidunite, pum, vou ler esse. Não, tem uma narrativa que cada pessoa está vendendo ali. Não estou falando que a gente não tem, não, tá? A gente tem, a gente é fissurado nos clássicos, a gente tenta andar nisso. A gente tenta entender por que esse clássico é interessante, qual a relevância dele hoje em dia. Enfim, cada um tem a sua parada e tá tudo bem, né? Tá tudo bem.
Sim. Agora, Então, o interessante é o seguinte, começou, porque tem uns clubes do livro, por exemplo, o da Oprah é bem antigo, o da Camila uhum. também, porque ela já tinha esse clube quando ela era duquesa, ou talvez até antes, né? Provavelmente depois que virou duquesa, quando casou com Charles. É, que depois mudaram o nome aí para ser aí né, a posição dela. Mas, mas o que acontece é que essa modinha, porque é uma modinha, tá, gente? É muito Sim, uma legal, modinha. mas não quer dizer que quem está seguindo agora vai continuar fazendo isso, porque daqui a pouco a pessoa enjoa e para, e de repente até o famoso também vê que não vale mais a pena. Exato. Agora, essa modinha está entrando em outras esferas, que é a esfera da moda mesmo, que E a aí, gente até postou isso no nosso Twitter. veja bem, é nessa hora, Vânia, que a coisa fica muito interessante. Por quê? Hum. A atriz famosa escolhe um livro, coloca no clube de leitura, mas esse livro, as vendas desse livro não têm um aumento significativo. Aconteceu aqui no Brasil, de youtuber famosinho abrir um clube do livro e depois desistiu porque viu que não dá grana. Exato. Aí esse livro vira produto. Será que está dando grana? Ainda mais porque são itens de luxo. É. Eu lembro que eu não sei qual é a marca, mas quem começou com isso foram aquelas duas irmãs Dakota e não sei o que, Fanning, que foram numas festas em que tinha um chaveirinho, alguma coisa pendurada na bolsa, que era um É o livro coach. pequenininho, né? E aí as pessoas do lado que estavam sentadas ali na cadeira do teatro, falaram assim, isso é livro de verdade? E era livro, era um livro em miniatura. É. Essas duas foram as primeiras que trouxeram, não estou dizendo que elas criaram, mas dentro Não, lá dos famosos hollywoodianos foram elas. Aí, puf, viralizou, todo mundo queria um negócio desse pendurar na bolsa. pergunta se eu tenho fundos. Para querer, eu Pois quero. é. E disso aí para a bolsa virar o livro, ou melhor, o livro virar a bolsa, foi um pulo. Foi. Peraí, deixa eu só achar aqui razão e Hum. sensibilidade é aqui. Hum. Essa Inclusive é menina ela aí aqui. bonitinha. É. Então, e a bolsa nada mais, nada menos do que Dior. Então, o que Ah, que essa essa tá até bolsa tem de feia. especial? É uma Essa tá bolsa feia. Dior. Você vai me desculpar, é uma bolsa Dior, mas é uma bolsa igual aquela da feira. Psiu. É uma bolsa Ué, Dior. a Balenciaga não estava vendendo um saco de mercado amarelo e estava cobrando acho que $2.000? Então, Cada um três vende o que mil e quer, amor. seiscentos dólares é o Drácula. Hum. Então, eu usava. Mas olha só, ela tem dois tipos de alça. Hum, é por isso. Podia ser É mil e por isso. oitocentos dólares, mas é 3.600 porque tem duas alças, entendeu? Duas alças equivale a duas bolsas diferentes, dependendo do teu humor, Olha tu aqui usa a alça que o quiser. nosso livro desse mês. Ainda tem a assinatura dele. Então, na Ai, volta não um. quero. Ai, que sofrimento! Cadê? Eu vi que Orgulho e Preconceito tinha entrado. Tinha uma bolsa verde bem bonita. Deixa eu botar ele aqui para não ficar rodando enquanto eu procuro. Aham. Mas é Ai, isso, então, gente. Charlie, isso. Até com a assinatura do Verne, para. É só para fazer a gente sofrer. Aí, mas aí tudo bem, tá? Você tem 3.000 e cacetada dólares para dar numa bolsa dessa, que na verdade é o quê? É tipo uma eco bag, né? Uma bolsa de É mercado. não vou falar juta, mas é um material daquele mais resistente, né? Assim, Uhum.
Você vê, ela fica até durinha em pé, né? Ela não é daquela que você bota, já desmilingue. Mas aí você pergunta, as pessoas que estão comprando essa bolsa leram A Volta ao Mundo em 80 Dias? Leram Orgulho e Preconceito? Leram Drácula? Né? Mas agora virou um objeto de consumo, um objeto de desejo, para mostrar que eu estou na crista da onda, que eu sou uma leitora, mas na verdade você não é uma leitora. Mas Quer tudo dizer que bem, você como tem toda moda vai e acesso volta. aos livros, né? Assim, não, é um objeto de consumo, será? Sim, né? Que dependendo do quanto você investiu numa bolsa dessa, você vai usar até ficar velha, até rasgar, ou se você tem dinheiro a dar que nem chuchu na serra, você vai usar enquanto você notar que está na moda, quando passar a moda, você enfia ela dentro do seu armário e usa a próxima. É isso que vai acontecer. Mas será que realmente está incentivando a leitura? Eu diria que não, né? Mas essa daí é 3 mil e cacetada. Eu tenho dinheiro para dar? Não, eu não tenho. E vocês sabem que eu leio, mas eu tenho bolsas aqui e posso Ai, deixa provar. eu sair do Zoom. Eu posso provar. São mais baratinhas, Você, são eco bags para eu carregar nos locais que eu vou. Essa daqui é muito famosa porque é garotas obstinadas, cabeça dura, tá? Tem muito, quem é? você vê Quem é? muito no Quem é? YouTube. É tipo, é assim, o pessoal até fala que é o do clube de leitura de Jane Austen, mas não tem nada de Jane Austen escrito aqui, tá? Esse Mas é o assim, xingamento que a Lizzie Bennet recebe pela Lady Catherine de Bourgh no finalzinho de então, Orgulho e Preconceito. então, já tem a ver. Então, quem lê Orgulho e Preconceito está sabendo, quem não está sabendo, mas assim, pode ser de Jane Austen? Pode ser. Como é que é? O perfil não é o usado dela, né? Mas tudo bem. Aí tem um que não é exatamente o livro, mas você bate o olho e fala, cara, a Bela e a Fera. E aí, do outro lado, tem um Scott, umas citações cheias de rosas. Ai, fala sério, cara. Agora, tem um que certas pessoas vão me matar. Ai, ai. Ó, Tá vendo? Eu não vou nem falar o que que é isso, porque a gente tá numa onda aqui, assim, Vânia, olha, eu descobri uma bala de hortelã, ó, odeio hortelã. No dia seguinte, ela tá chupando a bala de hortelã. Eu fico pensando o que que é isso, qual a intenção dela? Se um o dia ela vai problema é que aparecer com taganeira, ela vai saber o quê? Tá? quando você falou assim, olha que legal, vai lá. A tal loja que você mandou eu ir lá era muito longe de onde eu estava, realmente. E eu não precisava ir porque eu já tinha comprado em outra. É assim, você pode achar que a pessoa tem boa intenção ou que a pessoa gosta de apurrinhar. Mas Aí o fica no ponto seu. é. Não, agora é sério, agora é sério. Eu adoro ecobag, eu tenho coleção de ecobag, independente de ter a ver com livro ou não. Né? Eu tenho vários, todo lugar. Quando eu viajo, tem gente que compra canequinha, tem gente que compra camiseta, tem gente que compra imã de geladeira. Eu compro ecobag. Né? Depois eu dobro, boto na mala, trago para minha casa. Né? Assim, primeiro porque é muito prático. Você enfia tudo, gosto de ecobag grande, né? Tá E se sim. tiver a ver com alguma coisa que você
tem ligação, você tem uma conexão, é claro que é muito melhor. Porque no meu caso é livro, eu respiro livro. É como uma camiseta, se você, né, anda com o slogan de uma camiseta, né? Pois é, Olha, né? Para não dizer que a gente vai te deixar assim com água na boca, a Cadê gente, seu chaveirinho? Mostra aí seu então, chaveirinho. apareceu o Instagram tem vários videozinhos, né, que eles têm parar. E aí as pessoas fazendo os penduricalhos de botar na bolsa de livro. E essa pessoa faz um muito fácil usando o papel pluma, que é aquele papel que que é papel, isopor, papel. Ah, tá. Sabe? E ela imprimiu as capas. Só que quando a gente decidiu gravar isso, foi muito rápido, eu não tive tempo de comprar papel pluma. Então, olha, aquele breguete de queijo e presunto no supermercado, Aquela bandeja de isopor. bandeja, você corta, cola duas, tá vendo? Aumenta aí para o povo ver melhor. Eu vou aumentar. E aí imprime a capa. Esses são os livros que a gente, do nosso clube de leitura. Aqui, ó, tá até o Verne, tem o Norte e Sul, tem o Escravizaura. Ai, que coisa linda. Harry o Potter. Harry Potter que vem aí. E eu botei outros penduricalhinhos. Sim. Claro, você pode fazer melhor, você pode comprar o papel pluma. Mas é Tá possível. vendo, gente? E é Tá levinho. vendo? Dá para botar na bolsinha Uma de final de coisa. semana. É modinha, quem gosta de penduricalho, eco bag, ou carteira, sei lá, 1 milhão de coisas. Ou de repente até uma caneca. Tu pega uma caneca dessa aqui, né? Tem um monte de loja no Instagram que manda imprimir, né? Botar a estampa. Você manda botar do que você gosta, né? Do seu livro Bienal, do né? coração. Exato. Assim, nós não somos contra esse consumo, tá? Não entenda mal, tanto que você vê, eu tenho bolsa De e ela tem maneira o penduricalho dela. O ponto é, o próprio editor falou, isso não significa que as vendas aumentaram. As significa que é editoras, moda ostentar o livro. a moda é ostentar, né? Você tá com ele ali como se, né? Como a gente vem falando desses influencerzinhos que vivem ostentando uma estante maravilhosa. Mas se você for perguntar quantos você leu e quantos você apreendeu que você leu, porque também tem isso. De repente você nem lembra que você leu o livro. Ah, não, peraí, deixa eu olhar lá nas minhas marcações para ver se realmente eu li. E aí, então, vou te falar que para gravar esse vídeo eu assisti uma determinada entrevista da Dua Lipa como autora de um livro super, super, super famoso, de uma série de TV super, super famosa. E eu acho, sabe, Vânia, que a situação da Dua Lipa também é muito difícil. Se ela tem entendimento suficiente para ver que a autora está descrevendo uma coisa e acusando outra pessoa de fazer aquilo, ela também não fala nada, porque é convidada dela ali. Uhum. E é uma pessoa que, apesar de cada uma na sua área, a autora é mais famosa do que a Dua Lipa. Uhum. A sensação que eu fiquei é que ela realmente não entendeu, Vânia. Não entendeu o livro e não estava entendendo que aquela entrevista ali era Não sei, porque babado. eu da Dua Lipa não vi o vídeo todo, eu vi realmente alguns, né? Como eu falei, nenhum eu conhecia, eu não vi esse específico que você está mencionando. E eu vi muito da Oprah um tempo atrás, bem tempo atrás, né? Que ela fazia meio que no quintal da casa dela, né? Tinha
uma paisagem bonita, não sei o quê, 2 Parecia sofazinhos. que ela lia mesmo? Parecia sim, porque ela lê muito livro de autoajuda, e biografias, né? Uhum. Ela dificilmente chamava gente que escrevia romance. Então, ela tinha lido, ela fazia umas perguntas bem pertinentes, até porque eu lembro que pelo menos 2 daqueles convidados eu tinha lido o livro. Então, o que ela perguntou, eu sabia que estava legal no livro, né? Tá legal. E também ela tem uma boa equipe que também deve ter lido o livro para ajudar a fazer as perguntas, né? Também tem isso. Mas essas de hoje em dia, eu não acredito que todas leem tudo que estão dizendo que estão lendo. Eu não acredito. Eu acredito que tem muito do resumão, exatamente o que os influencers fazem, tá? Mas é que está na moda, é legal. E aí, modéstia à parte, a gente não tem o dinheiro dessas outras mencionadas acima, mas o nosso Clube do Livro é muito maneiro, porque a gente realmente lê, a gente semanalmente traz os capítulos já previamente distribuídos e a gente vai dissecando aquilo. E os comentários que quem faz parte do nosso Clube do Livro, os comentários que vocês deixam, a gente depois responde. Se a gente concorda, não concorda, porque também é aquilo que a Moira falou no início, cada um aprende o livro de uma maneira de acordo com a sua bagagem de vida. Então, nada a gente vai chegar para você e falar, você está errada, não foi isso que a autora quis dizer. Porque eu sempre tive asco disso na minha época de escola. A gente era obrigada a ler aqueles livros que não tinham qualquer contexto explicado pelo professor, porque o professor não tinha preparo, mas era obrigado pelo Ministério da Educação a lascar aqueles livros, e fazia umas perguntas absolutamente idiota do tipo, por que que o autor, naquela cena tal, a cortina da sala era azul? Oi? Eu tenho que explicar qual é o simbolismo de azul e por que estava na sala, não estava no quarto, não estava no banheiro, não sei o quê. É porque ele gostava de azul, gente. Para de ser louca. Então você vê que assim, é gente que não está preparada, é gente que realmente não está querendo entender aquela história. O quanto que a gente falou de escravizaura, o quanto que a gente se aprofundou na trilogia do Zezinho de Alencar, Meu Deus do aquela céu. fofoca maravilhosa. José de Tá. Alencar, a trilogia é Diva, não, Lucila, Diva e Senhora. A gente nem sabia que era trilogia. Nem sabia. Quando a gente descobriu, a gente resolveu ler. E lendo, a gente, meu Deus! Entendeu? Como é bacana. A gente foi. Agora a gente está no Júlio Verne, que tem muita gente aqui que não leu, ou a gente já leu há muito tempo e não lembrava de um monte de coisa. Daqui a pouco a gente vai entrar no mundo do bruxinho, porque tem muita gente aqui que tem mais ou menos a idade do ator de Harry Potter. Então viu os filmes, mas não leu o livro. Gente, o livro é uma experiência completamente diferente dos filmes. Completamente diferente. Total, gente. É muito diferente. Pode ser para bom e para ruim. A gente também já comentou de livro que é muito chato e o filme é maravilhoso. Nós já demos exemplos aqui há pouco tempo. Mas não importa, o que importa é que o livro ele tem mais tempo de dissecar o personagem, a situação, enquanto que um filme ele tem 2 horas para se explicar. Exato. Ainda mais agora, né, com essa nova onda aí, a gente até já falou também de que um filme ele tem que realmente se explicar a cada 20 minutos, porque a pessoa que está assistindo como segunda tela. Exato. Então ele Ainda fica tem isso. repetindo o plot várias vezes. No livro você não precisa disso. A pessoa está Não prestando precisa. atenção ou não está prestando atenção. E ainda tem o fato de que muita coisa no filme é mudado. Né? A gente já falou aqui que aquele filme Inferno de Dan Brown, o final é diferente do livro. Totalmente diferente do livro. É bem melhor.
Eu gosto do livro, né? Não, o final do livro é melhor. Olha, Maravilhoso. então, a gente não tem resposta disso. Sabendo que uma influencer famosinha quer dizer, uma atriz e uma cantora aqui estão agindo como booktuber, né? Como influencer. Se elas não conseguem fazer o livro vender mais, será que esses artigos de luxo fazem o livro vender mais? Será que Jane Austen está vendendo mais Orgulho e Preconceito e mais Razão e Sensibilidade porque está na Coach e está na Dior? A gente não tem a resposta ainda, mas Pois é. fala aí o que você acha, se você já viu alguma estatística. Agora, Você sabe uma que alguém coisa, comprou por causa disso? agora, uma coisa eu te garanto: se você lê um livro e o livro indica outros livros, tu lê. Tu lê, tá? Porque, ó, quando a Stephenie Meyer lançou Crepúsculo e a Bella era uma leitora assídua no primeiro livro, todo mundo foi atrás daqueles títulos que a Bella lia. Você sabe que cada crepúsculo é baseado num inspirado em um livro? Você já falou isso várias vezes. Quando eu descobri, né? Eu falei, por isso que eu gostei, bicho. Porque isso aí Exatamente. já é uma E tem fórmula que outros eu conheço. também, né? Tem outros, assim, de editoras, assim, de autores que a gente não segue tanto, mas, assim, a Biblioteca dos Livros Impossíveis. Estou aqui criando um título. Aí tu vai ler a história e dentro daquela história ali, que é uma biblioteca, cita vários clássicos ou livros famosos. E por que de repente aquele personagem indicou não aquele livro? Você começa a ficar curiosa, aí você vai atrás para poder dar a sua opinião. No próprio Abadia de Northanger, ela está lendo o Udolpho, Os Mistérios de Udolpho. Exatamente. Então, gente, talvez uma bolsa de Dior não faça você ler o livro, mas um livro vai fazer você ler outro livro. Vai pelo caminho certo. Me fala aqui o que você acha desses itens de luxo e desses clubes de leitura de luxo. Eles mudam, fazem tua cabeça? Você faz parte de algum desses clubes de leitura? Sabia de todas essas atrizes e cantoras que têm clube de leitura? Se você não tem cacife para pagar clube de leitura caro ou você não tem inglês suficiente para acompanhar, vem fazer parte do nosso. Ou vem só porque o time é muito legal. Parou? Beijo. Tchau, tchau.